Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Sérgio Nogueira e você está com a gente aqui no PratiqueCast, Trajetória para a Evolução, num oferecimento da Pratique Instituto de Desenvolvimento Humano, cujo lema é Ajudamos você a evoluir, tanto no campo pessoal, profissional ou empresarial. Lembre-se que o autoconhecimento é o primeiro passo da trajetória para a evolução, porque a seguir vem o autodesenvolvimento, a autoaceitação, para finalizar no aumento da sua autoestima. Ao final do nosso podcast, costumamos deixar dicas diversas para a sua evolução, sendo que essas dicas podem ser filmes, vídeos, livros, e-books, artigos ou outro material complementar que podemos disponibilizar no site da Pratique Instituto. E ao final de cada episódio, deixamos também uma reflexão sorteando uma carta aleatória de alguns baralhos que auxiliam no autoconhecimento, além de uma música para o seu entretenimento final. Eu, Rose Moraes e Andréa Aber idealizamos este podcast com um formato bem legal e traremos toda semana um tema voltado ao autodesenvolvimento humano de uma maneira geral. Em cada episódio, nós faremos um bate-papo entre nós, discutindo assuntos de interesse para quem quer evoluir e, eventualmente, traremos especialistas que irão participar deste bate-papo. Geralmente, gravamos também o programa em vídeo e disponibilizamos lá no canal do YouTube da Pratique Instituto e da Andréa Aber. Se você quiser conhecer nossas carinhas, acesse e inscreva-se também no canal, ativando o sininho para ser avisado de novos vídeos. Fique conosco até o final para saber mais desses assuntos que acabei de comentar aqui com vocês. E hoje comigo, como de costume, as âncoras deste programa, Rose Moraes e Andréa Aber. Tudo bem, Rose? Oi, Sérgio, tudo bem? Olá, ouvintes, todos bem aí? Tudo bem. A Andréa estará conosco já já. Hoje nós queremos falar para vocês de um episódio que a gente gravou falando dos 12 passos da jornada do herói. E nós temos um ajuste para fazer neste episódio. É verdade, Sérgio. Nós estávamos assim tão empolgados com a gravação e aí a gente acabou falando aí, dando uma informação que não está correta e nós vamos fazer isso aqui para os nossos ouvintes ficarem cientes. Então, esse episódio, por que a gente estava empolgado? Ele foi o episódio piloto. Eu, Andréa e Rose falamos assim, vamos gravar, a gente precisa testar nossos equipamentos, testar o som, testar a imagem, testar a plataforma que a gente está utilizando para gravar estes podcasts. E nós escolhemos um episódio dos 12 passos da jornada do herói. E o episódio ficou muito legal. Por isso que a gente quer trazer para vocês o episódio original com as nossas vivências daquele dia e os nossos comentários. Porém, o ajuste necessário é esse aqui que a Rose vai contar para vocês. Quando a gente falou da jornada dos 12 passos, nós falamos que era do Joseph Campbell, mas, na verdade, não é, meus queridos ouvintes. Em O Herói de Mil Faces, o Joseph Campbell mapeou as características que compõem narrativas envolventes, de mitos antigos a um novo episódio. Olha que interessante, até o Star Wars, ele fez coisas meio vinculadas aí ao filme do Star Wars. E o trabalho desenvolvido pelo Joseph Campbell foi mapear esses pontos em comum de diversas histórias de sucessos, diferentes histórias de sucessos, ele mapeou esses pontos. Assim, esse escritor e mitologista norte-americano, ele modelou uma estrutura que pode ser replicada. Nos 12 passos, comumente apresentados, então, não são os originais do monomito de Joseph Campbell, mas sim uma adaptação feita por Christopher Vogel. E essa adaptação ela foi inserida num memorando interno para orientar os artistas dos estúdios Disney. Olha que interessante, meus ouvintes. E nessa narrativa que a Rose está falando, o Joseph Campbell fez 17 passos da jornada do herói, que inclusive estão, além do filme Star Wars, em muitas outras
narrativas que a gente conhece. Até o Senhor dos Anéis É verdade, no Senhor dos Anéis ela é muito bem utilizada isso no isso. filme, né? Toda a E, saga, né, do Senhor dos Anéis. e Campbell fez 17 passos, né? E os 12 foram esses que o Christopher Vogel, que a gente não deu um crédito. É verdade. E depois dessa adaptação, ele posteriormente detalhou tudo isso no livro A Jornada do Escritor, Estrutura Mítica para Roteiristas, isso em 1992. E aí, ouvintes, fica uma dica de livro para vocês, né? E, na verdade, assim, quando ele fala de monomito, né? Nossa, uma palavra assim que não é normal, né? Monomito, o que é monomito? Nada mais é que um conceito de jornada cíclica presente em mitos. E esse conceito de narratologia, porque também é chamado de uma narrativa, né? Esse termo, narratologia, acaba aparecendo pela primeira vez em 1949. Então, meus queridos ouvintes, a versão mais conhecida da jornada do herói, nessa estrutura de 12 passos, não é uma versão, não é, né, do Joseph Campbell, ela é uma versão adaptada de Christopher Vogel. Como falamos aqui, fica a nossa informação correta para os nossos ouvintes. Sérgio. Dados esses ajustes, fiquem então com a nossa gravação original, começando com a apresentação da Andrea Aber. Olá, pessoal, eu sou Andrea Aber, tudo bem? Eu sou escritora, consteladora, coaching, terapeuta e mentora de carreira. E hoje nós estamos aqui juntos para falar de um assunto muito interessante com vocês. Qual é o tema de hoje? Jornada nas Estrelas, aquele filme... Não é nada disso. Como é o nome aqui do negócio? É a jornada do herói. É do herói. A jornada do herói, que é Super-Homem, Homem-Aranha, sei lá. Que herói que nós vamos falar? Nós vamos falar dos heróis do Marvel. Gente, eu tenho uma confusão incrível. Eu não sei quem são os heróis da Marvel, quem são os heróis da DC Comics. Eu não tenho ideia. Vocês conhecem? Nossa, eu faço uma confusão também que não adianta. Você já falou aí no começo de Star Wars, eu já fiquei empolgada, porque adoro Star Wars. Já estava pensando aqui na Princesa Leia, no Luke Skywalker, no R2-D2, ótimo, excepcional, amei. Aí agora vocês já estão me falando de Marvel, de outros, aí eu só vou saber assim, ó, Homem-Aranha, Superman... Então, olha, Homem de Ferro. A gente vai falar hoje da jornada do herói, mas eu preciso esclarecer uma confusão aqui que todo mundo faz. Eu sou fã da Jornada nas Estrelas, que é aquela que tem o Spock. Que faz assim. Verdade. E a Andrea falou no Star Wars, que é aquele que tem o R2-D2, o C3PO, e o Luke Skywalker, e inclusive tem o Darth Vader, que é o cara que usa máscara há muito mais tempo do que a gente está usando. Ah, fato, verdade. Ele estava acostumado, né? Nós tivemos que nos acostumar. Ele ficava lá... A gente não escutava nada, não sabia o que ele estava falando, ainda bem que tinha legenda nos filmes para gente escutar. Bom, e daqui a pouco, né, Sérgio? Nós vamos acabar falando de Perdidos no Espaço, meu Deus, daqui a pouco. É melhor não continuar, porque vão acabar sabendo a nossa idade, pelo amor de Deus. Isso aí. Perdidos no Espaço essa é outra série fantástica. Outra série. Fantástica. Mais uma, Túnel do Tempo. A gente vai falar de muitas coisas hoje. Vamos Terra falar... de Gigantes. Terra de Gigantes, meu Deus. Andréa, tá entregando nossa idade aí, pelo amor de Deus. Eu amava todas essas séries aí. Vambora, mas olha, história. Mas tudo isso que a gente está falando, olha que importante, gente. Nós estamos aqui brincando, porém, a jornada do herói que nós vamos falar, que nem a Rose disse, que é do Joseph Campbell, ela embasa e dá vida a todas essas séries que a gente está falando. Porque se você perceber, o enredo dessas séries seguem exatamente os 12 passos da jornada do herói, que é o nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje, Perfeito. os 12 passos da jornada do herói.
Viu como está tudo interligado? Que bacana, hein, Sérgio? Então você vai nos ensinar os 12 passos. Nós vamos ensinar para os nossos ouvintes os 12 passos para eles aplicarem aonde? É para aplicar na vida ou para aplicar no mundo corporativo. Você acredita que esses 12 passos também podem ser aplicados em uma apresentação profissional? Então, você pode usar esse enredo para uma apresentação profissional dentro da sua empresa. Então, é um uso muito grande para tudo isso. É um conhecimento importantíssimo para a gente passar para as pessoas hoje. E eu sou um contador de histórias. E meu livro é de crônicas. O povo já deve estar pensando assim, o que é essa jornada, né? O que são esses 12 passos? Como assim? Como que pode ser aplicado tanto na vida pessoal quanto na profissional, né? Querem conhecer um pouco mais sobre como é isso. Tudo tem um começo, né, gente? Tem que começar pelo início. A gente começa dando o primeiro passo. A jornada do herói, ela cria um cenário. E esse cenário, nesse caso do nosso primeiro passo, seria apresentar o personagem. Todo filme, toda história, todo livro começa contando o cenário onde esse personagem vive. Então ele vive dentro de uma casa, ele vive dentro de um porão, ele vive num sótão, ele vive na rua, ele vem de uma família pobre ou vem de uma família rica. Esse é o primeiro passo, é a descrição do mundo em que o herói vive. Esse é o primeiro passo da jornada do herói. Então, nesse caso, nós podemos fazer uma comparação que seria a sua vida hoje, a sua vida familiar, a sua vida profissional, o mundo que você está fazendo parte, o ambiente onde você está inserido, é isso? Perfeitamente, completamente dentro do contexto. O que a gente começa é dizendo: a parede é branca, a porta é amarela e por aí vai. É o mundo comum. Você precisa apresentar o personagem. Este é o início. Por isso que eu digo, quando você tem também uma apresentação profissional ou tudo mais, você tem que apresentar o contexto. É nesse mundo inicial que você começa uma apresentação profissional, por exemplo. Por isso que eu fiz a relação entre uma apresentação profissional e uma história que começa desse jeito. Nas séries que a gente citou, nós temos Star Wars, nós temos Jornada nas Estrelas, nós temos o Túnel do Tempo, todo perdido no espaço, que eles começaram dentro de uma nave, aí a nave caiu. Antes de entrar na nave, no Perdido do Espaço, veio o robô e veio o Dr. Smith. Eu É amava o verdade. Dr. Smith. Então, Amava. Era meu, o como robô e o que Dr. Smith era o meu personagem favorito. né? É isso aí. E o Dr. Smith, ele é uma peça importante no contexto. Então, quando começa, a nave começa, eles começam a fazer tudo, e o Dr. Smith se mete lá no meio, e no fim, é um dos personagens mais carismáticos que a gente conhece. Então, o primeiro passo é essa descrição para inserir o personagem, para inserir você, que está lendo ou que está acompanhando, dentro do contexto. Este é o primeiro passo. Nossa, é muito legal. As pessoas vão conhecer, saber mais, porque muitas vezes elas não olham os detalhes à volta delas. Então, elas vão ter a chance de ter uma visão mais detalhada do mundo que elas estão fazendo parte. Esse é Mas o e início. agora? O que vem depois? Então, mas aí uma história, ela tem que começar e tem que ter o desenrolar, né? Então, nesse momento entra o segundo passo. É o chamado para aventura. O herói é retirado da sua zona de conforto por um evento marcante qualquer. E aí, geralmente, é um grande desafio. E aí ele é tirado daquela zona de conforto. Então, esse é o segundo passo da jornada do herói. Eu ia só dizer assim, caramba, esse grande desafio, quando nós olhamos para a nossa vida, também pode ser os obstáculos que estão presentes no nosso dia a dia, na nossa vida. É onde começa o roteiro. Qual o obstáculo que está na sua vida? Você estava na vida normal, lembra disso? Porta amarela, parede, andando normalmente, e aí, pá, deu uma topada na pedra. Esse é o primeiro desafio. A Rose ia falar alguma coisa? Pode falar, Rose. Então, eu ia só falar, de repente, como a gente vê em algumas séries que a gente acompanha, né? De repente, essa chamada para aventura, o cara descobre que tem um superpoder,
Aí ele entra em portais. Eu adoro essa história, tá, gente? Adoro esse tipo de filme. Mas É é mais tudo ou isso menos aí. isso, né? Chama para aventura, né? Chama para aventura. Então, olha, tem um... Nossa, é clássico, todo mundo conhece. O terceiro passo é a recusa do chamado. A Rose chamou assim um negócio que me veio na cabeça, que é o começo do Homem-Aranha. É verdade. Tem Ele tudo a ver, acho, recusa que você o está falando. chamado. Vocês lembram que ele recusa o chamado? Como que ele recusa o chamado? Ele faz lá um monte de coisas e na hora que ele tem que agir, ele deixa um bandido fugir. É verdade, Sérgio. É isso mesmo. E na hora que o bandido foge, ele mata quem? O tio dele. Tio dele. Então, a recusa do chamado é uma das coisas que acontecem com o herói. O Homem-Aranha é um exemplo clássico da jornada do herói. É um dos mais clássicos que tem. Conclusão, você tem um chamado, você recusa ele, mas vem uma consequência com tudo isso. Vem uma consequência. E tem uma frase famosa, talvez vocês lembrem, que o tio dele fala que com o poder vem responsabilidades, não é isso? Que o poder traz responsabilidades. Mas, Isso. na verdade, se a gente colocar isso na nossa vida, né? O poder sempre vai trazer maiores responsabilidades. E a gente toda hora também está recusando alguns chamados, né, gente? Olha, é verdade, bem pensado. E aí, então, o herói entra em desespero, porque ele recusou o chamado e, de alguma forma, ele precisa abraçar aquilo, né? Toda vez que a gente recusa o chamado, aí, se vocês quiserem entrar em outros mundos aí, né? Não, eu não vou fazer o meu chamado, mas algum dia eu vou ter que ir para o chamado. E aí tem várias vertentes e várias conversas a esse respeito em outras filosofias e tudo mais. Mas depois da recusa do chamado, o herói tem um quarto passo. A gente já está no quarto passo aqui, que seria Caramba, quarto passo? quarto É passo. verdade, quarto passo foi rápido, hein? Você Qual vê? seria o Olha quarto aí, já passo, estamos. então? Né? Vamos chamar o mundo normal, o primeiro passo, né? O chamado para aventura. Eu vou me aventurar. Não, eu recusei. Já temos uma recusa do chamado, não é verdade? Terceiro passo. O quarto é quando o herói não sabe o que ele precisa fazer, e aí ele encontra um mentor. Por isso É que como se ele existem os tivesse mentores. perdido, né? Eu Como se ele preciso fazer tivesse alguma perdido. coisa. Ele está perdido e não sabe como fazer, que direção seguir, se deve assumir aquele chamado ou não, e como assumi-lo também. Exatamente. Então, eu não sei o que fazer. Quem pode me ajudar? Sempre tem uma pessoa que ajuda. E a gente também pode passar isso até para o mundo profissional, né, Sérgio? A gente sempre tem alguém que a gente se orienta, por exemplo, um mentor, uma pessoa até na nossa vida pessoal, na nossa vida acadêmica, a gente sempre pega alguém para ser um mentor, uma pessoa que a gente vai lá e vai. É o nosso guia, é o nosso guia. Alguém que a gente usa de exemplo, alguém que a gente quer pegar as informações que a gente precisa, sair da zona de conforto. Então, geralmente, a gente vai atrás de um mentor. O mentor, geralmente, é alguém que sabe mais, né? Alguém que a gente pode confiar porque ele sabe mais do que a gente, teoricamente. Né? E a gente, às vezes, é mentor dos outros através até dos exemplos, né? Da vida da gente e tudo mais. A gente pode ser mentor de alguém, aí ser exemplo e não tá nem sabendo que a gente segue aí sendo exemplo para essas pessoas, não é verdade? É verdade. Sim, é verdade. Mas depois que você identifica o mentor, o que vem depois? O personagem sai do mundo normal, fala, opa, agora eu tenho uma responsabilidade pela frente. Então ele atravessa o primeiro portal, que é uma metáfora só para a mudança de contexto. Né? Então ele vivia naquela casa com as paredes, naquela casa amarela, e ele identificou um chamado, mas fugiu dele. Essa fuga do chamado trouxe uma consequência, mas aí ele foi atrás do conhecimento, ele foi atrás do mentor, conseguiu uma orientação e agora ele vai atravessar o portal, que é a metáfora para a mudança do contexto do protagonista da história, do herói que a gente está chamando. Então esse já começa a desenrolar do tema. Veja aí na sua cabeça, quanto que você já pode imaginar daquele filme que você mais gosta. Por exemplo, eu sou fã do Matrix. Se tem um filme que eu vejo mais de uma vez, é o Matrix. Eu não gosto de repetir coisa, gente. Eu não vejo filme pela segunda vez, difícil. Mas Matrix, eu assisto a saga inteira mais de uma vez. E o Matrix tem a mesma
Vocês estão identificando assim uma semelhança entre o que eu estou contando e alguns filmes que vocês têm como principal para vocês? Quais filmes que vocês gostam? Eu também sou apaixonada pelo Matrix também. É Matrix. fantástico, você tem que ter uma interpretação toda e você vai identificando todos esses passos que nós estamos falando aqui. É muito bacana. Várias séries que eu também assisto vai nessa linha, porque começa com uma história, depois o cara tem a recusa, depois ele tem né, nesse chamado ele se recusa, depois vem o mentor. É bem bacana, eu estou gostando disso. O que mais, Sérgio? Olha, eu vou falar aqui de uma coisa de um seriado bem recente. Ele é baseado num filme antigo. Vocês lembram? Vocês já viram a série Cobra Kai? Vocês lembram do Karate Kid? Sim, eu ia falar para você que tem alguma coisa ligada. 2, 3, tiveram vários, né? Tem o Sr. Miyagi. Vários filmes, né? Em função disso, criaram, né, uma série que chama Cobra Kai. Nessa série é justamente isso. Ele começa trazendo um daqueles personagens antigos, mostrando o mundo dele, mostrando as possibilidades, um chamado, e ele resistindo, e depois mostrando ele saindo da zona de conforto, ele indo atrás, todas as dificuldades que ele está encontrando. Então, vai muito em linha com o que nós estamos falando aqui. Até o próprio, ele é baseado no Karate Kid, que também é exatamente essa, né? Então, olha só, a gente acha que os caras são criativos e tudo mais, mas olha o que eles estão seguindo. Eles estão seguindo os 12 passos da jornada do herói. E aí, depois disso, Sérgio, tem a sexta jornada? Estamos no passo número 6. É nesse momento que o herói é desafiado, e aí ele precisa superar-se. Caramba! Sabe o que me veio à mente? Vocês vão rir de mim. Aquela cena no Rock, ele subindo aquela escadaria, chegando lá em cima e comemorando todo o treino dele. Exato, me veio isso à mente agora. Ele precisa se superar. E tem várias trechos, né, do filme que ele fala com o filho, ou que ele fala, que a gente usa nos treinamentos que a gente ministra, ou até que a gente participa, que são frases de superação. Exatamente. Neste momento, aonde o herói se supera, aonde ele tem que colocar as suas habilidades à prova, é onde começa a interação dele com outros personagens. E aí entra outra coisa que a gente também tem na cabeça, de que sozinho a gente não vai para lugar nenhum, não é verdade? Exatamente, a gente precisa de pessoas. E é nesse momento que o herói começa a ter os aliados para poder superar aquela jornada. Então ele vem de encontro com aquele desafio que ele encontrou, e as pessoas vêm ajudá-los, ou até para colocar obstáculos na sua jornada, que também tem aqueles que atrapalham, mas é onde todos os personagens interagem, né, para que o herói consiga fazer tudo aquilo. Porque também, subir o morro sem umas pedras rolando para baixo, lá que nem o Indiana Jones, é fácil. O difícil é quando a pedra está rolando você sair dela. Então, tem que ter os desafios. Passar pelas pedras, né? Né? Tem que ir lá, vem a pedra, sai o Indiana Jones correndo lá da pedra que está rolando. Então tem que ter os desafios, porque é o que faz parte do personagem, o herói, brilhar e fazer, jogar dele aqueles poderes que ele tem. Né? Pode ser poderes intelectuais, superpoderes. A gente está falando aqui só de super-heróis, né? A gente pensa no Homem-Aranha, que joga a teia, pensa no outro, que tem a arma secreta, tal. Mas se você jogar isso para o dia a dia, vários filmes que têm enredos seguem exatamente isso. Né? O mundo comum, o desafio, o portal, o mentor. E agora a gente está no 6º passo, que é os aliados e os inimigos. Né? De o que seria um herói sem os inimigos. Darth Vader, o Smith. É verdade. Né? As máquinas, no caso do Matrix, né? As máquinas. Até porque tem que ter um inimigozinho para fazer um suspense, né? Nessa coisa toda, para dar aquela
emoção toda. Quantos inimigos não são famosos e a gente até acaba se identificando com eles, né? Coringa. Nossa, A gente a torce para gente inimigo, torce às por vezes. eles. Às vezes a gente torce. Às Perfeito. vezes a A gente gente está torce por ele. torcendo pelo inimigo, né? É. Tem aquela série, como que chama? Aquele do banco lá da Espanha? La Casa de La Papel. Casa de Papel. Você começa a assistir a primeira temporada, você está torcendo para eles saírem. Você está torcendo por eles. É muito engraçado quando você se identifica e torce pelo próprio inimigo. Às vezes ele é mais carismático do que o herói, né? Tem isso. Pois é. Fala, Rose. Então, Sérgio, me diz uma coisa. Você falou aí né, que no nosso sexto passo, né, que são as provas, os aliados, os inimigos e tudo mais. Mas para superar tudo isso, todos esses desafios, será que vem a sétima? Será que já é o sétimo passo? Tem, lógico, é a sequência da jornada, né? Nesse momento em que ele tem os inimigos, ele tem a ajuda, ele está enfrentando o principal desafio. Então, ele tem que seguir em frente, né? E qual seria esse próximo passo? Seria a aproximação da caverna secreta. Caverna secreta? Que agora, é isso? Vamos falar do Batman? É o meu outro herói que eu sou apaixonada. No caso da caverna secreta, a gente tem a figura do super-homem quando ele encontra um cristal e ele encontra o local onde, lá no gelo, e aí ele voa até lá, coloca o cristal e aí vê todos os ensinamentos do pai dele e tudo mais. A caverna secreta é onde o herói se empodera, é onde ele precisa se reconciliar com o protagonismo dele, ele tem que se inteirar do seu propósito, ele tem que se fortalecer. A caverna secreta, que é o que a gente fala no sétimo passo, é a meditação. É quando ele volta para dentro de si, é onde ele volta para dentro dos seus propósitos, se conecta com a sua missão de vida para continuar a jornada. Olha que Nossa, interessante. E outra coisa isso, que me hein? lembrou, falando de vilão, eu lembro que eu segui uma série, Era Uma Vez. Já está na 7ª temporada, eu acho. E Era Uma Vez, conheço. né? Ela começa num lugarzinho. Eu só sei que a Rainha Má, que é a tal que quer matar a Branca de Neve, ela é um personagem tão carismático que na 3ª temporada ela vira do lado dos heróis também, entendeu? Ela é a vilã, mas ela é tão carismática, ela é tão legalzinha, que na 3ª ou 4ª temporada ela vira herói também, ela vai buscar a vitória junto com os personagens. É muito legal. Então, e você falou esse lance aí, né, dessa caverna secreta que você acaba indo para essa meditação, que é um lugar, né, que você vai procure a sua introspecção. Eu achei bem interessante, porque todos nós, né, temos que sair de cena de vez em quando para poder entender todo esse contexto, para ver se a gente está no caminho certo. Eu acho que faz todo sentido isso, viu? Estou gostando desses passos aí. Você vê, o cara tá lá na caverna, por quê? Porque ele fez uma bruta confusão, lutou com os inimigos, pegou ajuda, sai todo machucado. Aí ele fala, caramba, o que eu tô fazendo aqui? Então aí ele entra na meditação, centraliza novamente, né? E aí ele vai para a provação, que é o 8º passo. Chama-se provação. Ele se reconecta com as ideias, com o propósito, com a missão. Ele entende novamente por que ele faz parte daquele personagem que ele encarnou, né? Aquele herói que ele é. E aí ele vai em frente, que é, no caso dos videogames, superar o grande mestre. Entendi. Superar o mestre da fase. Normalmente é assim, né? O Super Mario tem que ir pulando na cabeça até superar a fase. Então ele é colocado à prova do grande desafio, depois que ele se empoderou novamente dentro da caverna, né? Porque aí ele vai ter um desafio. É uma reviravolta, né? É uma reviravolta onde a pessoa se superou, vem mais forte. Isso vai muito de encontro, né, com a vida, nossa vida, que as pessoas não costumam fazer esse tipo de associação. Você vê como tudo se encaixa? Então a gente tem, por exemplo, no mundo corporativo, a mesma coisa. Quando você está apresentando um projeto, você tem que dar o contexto, você tem que ver os stakeholders. O que são os stakeholders dentro de um projeto? Nada mais são do que os personagens que você pega pelo caminho na sua jornada do herói. Tem gente para te atrapalhar, que vocês sabem disso. Nós 3 aqui já vivemos no mundo corporativo.
Então nós temos os inimigos que colocam aquelas pedras no nosso caminho, não é verdade? Com Sem dúvida certeza. nenhuma. Sem Isso aí citar tem muitas nomes aqui, por histórias para favor, não contar. lembrem de nada. Não lembrem dos antigos chefes, dos antigos colegas, não, nada disso. Mas a gente tem o grande desafio, que é, de repente, passar por uma prova e ser promovido naquele lugar em que você tem outros personagens brigando pela mesma moeda, pelo mesmo prêmio, não é? Mas e depois disso, depois dessa provação toda, será que tem Nossa, alguma coisa boa? o que o Super Mario consegue quando ele passa pela última fase? Salvar a princesa. É verdade. Não é? Hoje até pode ter um videogame ao contrário, onde a princesa vai matando todo mundo para salvar o príncipe. Fica a ideia aqui, ó. Se tem algum gamers aqui nos ouvindo, vocês podem criar o joguinho que a princesa vai matando todo mundo para salvar o sapo. Olha Ou só, que seja o novas príncipe. ideias aqui, Novas novas ideias. ideias. Você vê? Então, o Nova nono ideia. passo, Rose, é a recompensa. É a princesa, é o ouro, qual que é aquele personagem lá que vai atrás do anel? Gollum. Não é? Tem o Nossa, eu não Smeagol lembro. também, que ele está sempre querendo pegar o anel, né? É Tem o o Smeagol. Precious, My Precious. Então, a recompensa é o que você foi buscar, é aquele propósito, é aquela missão, é aquilo que você alcançou, almejou no final de toda essa jornada, que agora tem o caminho de volta. Caramba, depois de tudo isso, dos Tem que obstáculos, do voltar para casa. treinamento, da recompensa, né? De encontrar os amigos, os aliados, os inimigos. Bater em E todo agora a mundo, gente apanhar volta para bastante. casa. Agora tem que voltar para casa. Tudo isso que a gente Caramba! está falando muito de série, né? Mas olha, livro, gente, Ilíada. Então, livros também seguem muito isso. Né? A Ilíada, né, de Homero. A Ilíada de Homero, Não é? isso. Então, e aí tem a volta para casa. Ele também não acabou tudo isso, mas ele volta. E então, quer dizer, ele acaba voltando, ele sai desse mundo imaginário, de repente, que né, é um mundo paralelo, vamos dizer assim, ele tem que voltar para o mundo normal? Mas como é que funciona isso? Esse caminho de volta aí? Poderia acabar no beijo com a princesa. Quando chega Viveram Felizes para Sempre, tem a volta para casa. É Gente que verdade, assiste é que os geralmente os filmes param ali, né? param no Felizes para e no Sempre. Viveram Felizes para Sempre. Isso. Mas o que é os Felizes para Sempre? Mas tem a volta para casa. E é o momento em que ele volta para o mundo normal, para de viver as aventuras. Então esse é o 10º passo. E aí depois, ainda ele vai voltar para casa. E aí ele tem a ressurreição, que ele precisa ressurgir. Ele precisa ressurgir das cinzas e ele é desafiado para o último teste, onde tudo que ele conquistou está em jogo. Olha só, a gente achou que tinha acabado. Caramba. Pode acabar no Felizes para Sempre, é um bom final. Mas o final mesmo é o 11º passo, onde ele põe em jogo tudo aquilo que ele ganhou para ser colocado à prova. Finalmente, no 12º passo, ele retorna definitivamente. Ele leva o elixir da sabedoria, daquele sucesso, e aí ele leva isso para casa para impactar todo mundo à volta dele. Então, a história dele vai ser repetida e servir de exemplo para todos aqueles que reconhecem o herói. Olha só, interessantíssimo isso, né? E se realmente a gente colocar isso na vida pessoal, gente, quanta coisa a gente supera, quanta coisa boa a gente extrai de toda uma jornada que possa ser ruim, e no final pode ser que não tenha dado nada certo, mas olha quanto ensinamento a gente acaba tendo esse elixir na nossa vida para a gente continuar nessa jornada, não é isso? E olha só, nas apresentações que eu comentei, que a gente pode usar, imagina você identificando os protagonistas do teu trabalho, identificando quem pode atrapalhar e quem pode ajudar, nada mais é do que identificar os stakeholders, nos casos de projetos, que a gente sabe, porque nós trabalhamos no mundo corporativo. São as pessoas que estão envolvidas, as mais envolvidas, aqueles que podem se beneficiar com aquilo que a gente quer e aqueles que podem se prejudicar com aquilo que a gente quer. Eu já participei de projetos onde a implantação do meu projeto geraria demissões em outros departamentos. Vocês acham que esses caras querem que esse negócio vá para frente? Não vai. Claro que não. Né? Claro que não, porque está impactando. Eu vou perder a minha equipe um agora não é mais, exato.
Então, assim, no mundo corporativo, se você jogar essa jornada do herói dessa forma, você vai colocar exatamente nesse contexto. Você vai ter gente que quer e tem gente que não quer. Por quê? Porque eu vou perder a minha equipe, a minha área não vai mais existir, eu vou ter que mandar todo mundo embora. Por quê? Por causa da implantação de um projeto que visa um bem maior. Então, esse é um ponto interessante da jornada do herói. Então, é isso. Compare... De Infelizmente, desenvolver algumas... habilidades. Né? Desenvolver de... novas habilidades, a trazer muito aprendizado de toda essa vivência, essas experiências que aparecem nessas 12 etapas. Muito bom, gostei disso, viu? Acho que a gente deveria realmente repensar algumas coisas e colocar isso também na nossa vida pessoal. Muito interessante, Sérgio, gostei disso. Gostei desse cara do Joseph Campbell. E ele finaliza, olha só, ele diz que tem o início, meio e fim. O herói vindo do mundo cotidiano, né, para uma aventura, região de sobrenaturais, prodígios, e aí vai em frente. No meio, ele encontra forças contrárias e a seu favor. E aí ele tem uma vitória decisiva. E ele termina com um poder de trazer a transformação para os seus semelhantes. Esse é o resumo da jornada do herói. Vocês gostaram? Nossa, Nossa, muito, é perfeito. As pessoas têm que levar isso para a vida delas, levar isso para a vida pessoal, para o profissional, praticar esses 12 passos para serem cada vez mais beneficiadas por tudo isso. Tem tanta coisa legal, né, que as pessoas podem estar utilizando. E esse é o conceito, quando você ouvir nas novas nomenclaturas do storytelling, que nada mais é do que a contação de histórias. Tantos cursos aí de storytelling que ensinam você a contar história, nada mais são do que a aplicação dos conceitos dos 12 passos da jornada do herói. Nossa, muito bom. Perfeito. Muito bom. E agora, vamos terminar aqui o nosso podcast de hoje. Despedidas, Rose, o que você achou das conclusões? Veja quais são as suas observações sobre o nosso tema de hoje. Eu achei muito interessante. Se você realmente pensar, você pode aplicar esses 12 passos, vida pessoal, vida profissional, dentro da sua casa, com seus amigos. Olha, é muito interessante. Achei bem pertinente esses ensinamentos de hoje. A jornada do herói. E aí, André, o que você achou? Nossa, é fantástico. Os conhecimentos aqui que o Sérgio compartilhou conosco e com o público é perfeito, é sensacional. Porque às vezes as pessoas assistem um filme, assistem uma série, mas não conseguem associar isso para a vida dela. Olha o filme e fala assim, estou aqui, mas não... Nossa, é muito fantasioso, não serve. E nós conseguimos mostrar aqui que essa jornada do herói, ela pode se fazer muito presente. E quantos exemplos nós nos demos aqui de filmes que trazem esses 12 passos? E olha que legal para as pessoas, delas terem a chance de entender que, às vezes, assistindo um filme, elas vão estar trazendo tanto conhecimento e habilidades que elas podem implantar na vida delas. Bora lá, pessoal, vamos todo mundo praticar aqui essa jornada. Muito bom, muito bom. Agora, a próxima vez que eu assistir um filme, eu vou começar a pensar, e agora? Ele vai encontrar com o inimigo? E depois? Ele vai ter uma recompensa? Quem são? Será que ele já está voltando para casa? Será que ele já está voltando para casa? É isso aí. Exatamente. É isso aí, gente. Vamos encerrando, né, Sérgio? Gente, esse foi o nosso podcast de hoje, falando dos 12 passos da jornada do herói. E você vai estar conosco no próximo, com certeza, que teremos outro tema fantástico para colocar para você. Fique agora com a música final do nosso grande querido Jorge Roberto. E até o próximo. Tchau, gente! Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vim trazer mais uma composição da minha autoria. E dessa vez eu estou homenageando aos heróis do momento, que são todas as pessoas que trabalham com a saúde. Nossa gratidão a todos vocês por cuidarem da humanidade.
O nome da música chama-se Anjos da Vida. Atenção, PS, atenção, emergência, emergência. Quando a maca traz um desespero, a história sofrida, e guerreiros vestidos de branco lutam pela vida. Vem ajuda que faz respirar, logo um grito que era pulsação, e a luta é não deixar morrer o coração. Quando a maca traz um desespero, a história sofrida, e guerreiros vestidos de branco lutam pela vida. Vem ajuda que faz respirar, logo um grito que era pulsação, e a luta é não deixar morrer o coração. Que sorte de termos guerreiros atentos, combatem qualquer sofrimento, curar é o que fazem melhor. De branco são os nossos anjos da vida, e suas missões destemidas, salvar é o momento maior. De branco são os nossos anjos da vida, e suas missões destemidas, salvar é o momento maior. Gratidão